Hoje vai ser dia, né, Dante? Nada de vídeo curto. Eu já gravei um de manhã, mas desisti de postar ou apaguei. Aqui na minha cidade hoje, já sabia durante a semana que o supermercado não vai funcionar. E o que é que eu esqueci? De comprar pão. Eu não quero ir lá na padaria, que são aqueles pães que eu não gosto. Aí o que que eu fiz? Decidi que hoje vou fazer pão, ó. Aqui tem umas 200 gramas de trigo, esse trigo que tá ali, esse trigo que tá ali. Eu peneiro, mas o processo que todo mundo, né, já conhece mais ou menos, antes de chegar nessa bolinha com essa massa aqui, ó, pegajosa, porque eu deixo um pouquinho mais pegajosa porque ela cresce. E para as moléculas do trigo crescerem, né, no caso, ela precisa de estar úmida, senão ela não cresce direito. Ela precisa de água, né? Tudo assim, o feijão, tudo precisa de água para fazer esse processo. E aí deixa um pouquinho mole. Aqui eu coloquei logo no início uma xícara com uns 200 ml de água morna, um pouquinho de trigo, 2 colheres de açúcar, eu uso esse açúcar demerara aqui, e coloquei o sachêzinho de fermento para pão, né? No caso, que eu tinha aqui, eu tenho até 3, eu nem sabia, achei para não estragar e passar da validade. Deixo um pouquinho, né? Deixo tudo, deixo agir e depois acrescento mais trigo no ponto que fica tipo uma massinha, como aquelas massinhas de criança, né? De brincar. Aí eu coloco um pouco de sal, não muito, umas 2 colheres de azeite, junto tudo e vou fazer o seguinte, vou deixar aqui descansar porque ela vai crescer. Depois que cresce, depende. Hoje tá quente, eu vou até deixar aqui no forno que eu deixo aqui, ó. Depois eu vou assar. Depois que eu deixar crescer por volta de uns 40 minutos e tudo, que hoje também eu vou fazer um empadão, mas primeiro eu vou fazer o recheio para esfriar. Aí o que eu vou fazer? Pego essa massa crescida e mexo, boto um pouquinho mais de trigo para não grudar na mão, dou uma trabalhada nela, né, para sair o ar e modelo o pãozinho que eu vou colocar nessa forma de pão aqui, ó, nessa forma eu peguei agora. Eu coloco um pouquinho de azeite, que eu acho que fica gostoso por fora do pão, tá? Modelo tipo um redondinho, né? Abro a massa bem, trabalho com ela aqui, eu seco essa bancada, eu trabalho com ela aqui com trigo, essas coisas, e enrolo assim e coloco ali e deixo descansar um pouco, porque ela vai crescer novamente. E depois que esse processo que deve durar uns 20, 30 minutos, não tem prazo definido, não pode deixar de um dia para outro, né? Mas não tem muito prazo definido para dar uma olhadinha se viu cresceu. E o que acontece depois que fizer esse processo da segunda crescimento da massa, põe para assar. Depende do forno, né? Esse aqui, o meu forno é elétrico, dura uns 40 minutos, mas como ele tem um visor muito bom e eu tô aqui na cozinha, eu olho quando... E ele começa a dar cheiro também, né? Fica tostadinho em cima, aí você vê o grau de cor que tá em cima, se é mais bronzeado, se é mais claro, aí depende de cada um. Aí é isso, gente. Eu acho que eu vou tentar esperar. Eu não vou postar esse vídeo, talvez, porque eu não tenho nenhuma foto do pão pronto. E aí eu vou ter que esperar, talvez. Vou ver, eu vou decidir ainda se eu vou esperar para botar a foto de inicial ou faço uma foto daqui desse pão, né?
e coloco na abertura, porque eu tenho postado bastante coisa, mas eu tenho recebido aqui do canal umas dicas, né? E me falam para eu colocar umas fotos e tal, porque chama atenção. Mas eu sou muito autêntica, sabe? Eu não. Pessoas que eu conheço, vídeos que eu gosto, eu não vai. Dependendo da capa, e se for muito apelativo, eu nem abro, eu não gosto. Eu acho que quando você escolhe um grupo de amigos, seja para sentar numa mesa, tomar um café ou sair para conversar, são grupos de amigos, não tem que ficar se arrumando demais e tudo, né? Como sentar à mesa com a família. Você tem família, você conversa e tudo, e não tem que fazer esses apelos todos, não, que fica meio chato, meio fake, meio falso, né? Então é isso, gente. Um bom domingo para todos. Hoje escolhi para fazer essas coisas, eu vou fazer um empadão também para a semana, porque ficar vendo essas notícias desagradáveis não dá, né? Porque a gente precisa no outro dia estar tranquila para trabalhar, né? Pegar as coisas, fazer os nossos projetos, né? Bom domingo a todos e obrigado por assistir.